Juízes 14:6. Enquanto vai abrindo, olha só. A força de Sansão estava no seu. A força de Sansão estava no seu. No seu. Ok. Então lê comigo aí, Juízes 14:6. Então, o cabelo de Sansão de tal forma se apossou dele, que ele rasgou o leão ao meio, como quem rasga um cabrito. Amém? Qual a versão que você botou aí, Benção? Almeida? Então, o cabelo de Sansão de tal forma se apossou dele. Deixa eu ver ali como é que está. Corrigida, fiel? Então, o cabelo de Sansão se apossou dele tão poderosamente que despedaçou o leão como quem despedaça um cabrito, sem ter nada na mão. Não? A força de Sansão estava no seu? A força de Sansão estava no seu Deus. A força de Sansão estava no seu Deus. O Espírito do Senhor se apossou dele e ele rasgou o leão. O cabelo é porque Sansão era nazireu, Nasri-el. Nasri é consagrar, entregar algo para alguém que não pode ser devolvido. Então, Nasri-el quer dizer, foi consagrado a Deus, foi entregue a Deus para não receber de volta. Esse voto os pais faziam com os meninos. Sansão era da tribo de Dan. A mãe dele não podia engravidar. Então seu pai, Manoá, recebeu a visita de um anjo, dizendo que eles teriam um filho. E ele, em gratidão a Deus por ter recebido essa bênção, eles então decidiram consagrar o menino a Deus e fazer o voto do nazireado, transformar o menino num nazireu. O voto de nazireu, conforme a lei de Moisés, envolvia 3 detalhes. Não podia beber bebida forte, ou seja, álcool, vinho, bebida que deixa doidão, não podia. Não podia tocar em cadáver. E não podia cortar o cabelo. Portanto, o cabelo em Sansão é só um detalhe. É um dos 3 votos do nazireado. Então, ele não podia beber, ele não podia tocar em cadáver e não podia cortar o cabelo. Esses eram os votos que ele deveria levar para a vida toda. Então Sansão cresceu dessa forma. Ele não bebia bebida forte, ele não tocava em cadáver e ele não cortava o cabelo. Por isso ele ficou cabeludo. Mas a força de Sansão não vinha do seu cabelo, a força de Sansão vinha do seu Deus. Deus estava usando Sansão como um juiz para proteger as terras que foram dadas à tribo de Dan, que eram terras vizinhas aos filisteus. Então toda vez que os filisteus atacassem, Deus estava levantando Sansão para proteger a tribo de Dan. Mas era Deus que usava Sansão. Sansão não tinha nada de especial, ele não era grandão, ele não era fortão, ele só era cabeludão, porque ele estava desde criança sem cortar o cabelo. Só isso. E aí Sansão estava agora adulto e iria começar a ser usado por Deus nessa batalha, nessa guerra contra os filisteus.
A mesma guerra que nós enfrentamos hoje. Oh, obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Sansão, obrigado. É que ele está querendo... Como é que é o nome do senhor? Oi? Rogério? Rogério, está querendo um galardão, Rogério? Já tenho. Já tenho. Mas nunca é demais, né? Umas bênçãos, né? O da Bíblia. Você que é o irmão da Bíblia? Alan. Bom dia. Bota para mim aí. Mateus 10, 42. Vamos ler todo mundo em voz alta por Rogério? Vai. Qualquer... Viu aí, Rogério? Tá ligado? Daí, Sansão iria começar a ser usado por Deus. E os filisteus, que os filisteus eram muito grandes, eram muito fortes, eram muito cruéis e guerreiros implacáveis. Portanto, a mesma guerra que Sansão enfrentou com os filisteus, nós enfrentamos hoje com os demônios, com a nossa carne, com a nossa natureza que é pecaminosa. Da mesma forma que a tribo de Dan sofria ataques dos filisteus, a igreja sofre ataques constantes, diários, simultâneos. Nós estamos aqui agora e no âmbito espiritual está acontecendo uma guerra que a gente não pode ver, mas ela é real. Uma batalha para ganhar nossa mente, uma batalha para ganhar nosso coração, uma batalha para arrebatar o nosso espírito e nos tirar da presença de Deus. Assim como os filisteus queriam tirar os danitas daquela terra, também tem muita coisa querendo nos tirar da presença de Deus. E a gente precisa aprender com Sansão para poder vencer essa batalha. Portanto, a primeira coisa que eu preciso que você aprenda nessa manhã é que a sua força vem do seu Deus. O Espírito do Senhor se apossou dele e por isso ele fazia o que fazia. Ele não era forte, ele era um hebreu de estatura média, geralmente magro, tribo de Dan. Ele não tem nada de diferente. Ele não é, às vezes a gente pinta um Sansão grandão, gigantão, igual ele lá, mas não tem hebreu daquele tamanho ali não, gente. Hebreu é tudo 1,70 m. Porque quando a gente fala de Davi, a gente imagina pequenininho, e quando a gente fala de Sansão, a gente imagina grandão. Eles são filhos do mesmo pai, ué. Tudo é filho de Israel, é descendente de Jacó, é tudo baixinho. Vai lá em Israel hoje ver com os judeus, lá você vai ver judeu, gigantão, grandão. Tudo bem que hoje em dia já misturou bastante, mas ainda assim, o povo judeu não é considerado um povo de estatura alta. Portanto, Sansão, a fonte da força de Sansão é o Espírito do Senhor.
Então, a primeira lição para nós é: se nós queremos vencer as guerras espirituais, nós precisamos nos encher do Espírito do Senhor. Porque se o Espírito do Senhor tomar posse da gente por completo, aí a gente fica forte igual Sansão. Não pela sua força, mas porque o Espírito do Senhor o tornava forte. O texto diz que um dia os filisteus invadiram e começaram a entrar no território de Dan. E Sansão entendeu que precisava fazer alguma coisa, e Deus motivou ele, e ele procurou uma arma, e o povo hebreu não tinha arma direito. Tinha acabado de sair do Egito, gente. Tomou posse da terra, dividiu as tribos e começaram a viver, plantando, colhendo. Era um povo agrícola, um povo que ficou escravizado no Egito centenas de anos. Esse povo não sabe fazer guerra, não entende nada de guerra. Povo escravo, baixinho, magrinho. Nunca pegaram numa arma. As vitórias que eles tiveram em Canaã foram todas dadas por Deus. Então Sansão, procurando alguma coisa para se defender, achou um pedaço de osso de um jumento. Um jumento morreu lá no pasto e ficou um pedaço de osso do queixo aqui, ó, a queixada do jumento. Esse pedaço aqui do osso de um jumento. Ele pegou aquele pedaço de osso e saiu dando ossada nos filisteus, matou 1000 filisteus. Curioso isso, né? Quando a gente lembra de Davi matando Golias, a nossa mente imagina um baixinho e um gigante. Mas quando a gente fala de Sansão matando 1000 filisteus, a gente imagina um cara grandão, gigantão, fortão, maior do que os filisteus. Não! Sansão era pequenininho igual Davi, e os filisteus eram gigantes igual Golias. O Davi matou 1, o Sansão matou 1000. Por quê? Porque o Espírito do Senhor se apossou dele, de tal forma que ele conseguia vencer as batalhas. Nós não conseguiremos vencer a guerra sem o Espírito do Senhor. Você vai sair daqui cheio de Deus, e é isso que vai te dar força para vencer as suas batalhas. Segundo, o texto continua, versículos 7, 8 e 9, diz assim: Sansão foi para a Filistia, porque ele viu uma menina lá e achou muito bonita, e ele queria casar com ela. Ele estava no caminho, aí ele matou o leão. O leão ficou morto lá. Ele foi. Quando ele voltou, o texto diz, Alain, bom dia. Juízes 14, 7. Desceu, falou com aquela mulher, e ela agradou aos olhos de Sansão. Foi lá, ele marcou um encontro com ela, pelo zap. Foi lá, viu ela, falou, vou casar com ela. E aí voltou, versículo 8. Olha só. Depois de alguns dias voltou para tomá-la, e apartando-se do caminho. Sansão foi lá ver a menina por um caminho, voltou por aquele mesmo caminho. Aí, rapaz, eu vou lá pedir aquela menina em casamento. E aí ele estava voltando pelo mesmo caminho, de repente ele saiu do caminho e foi por um outro. Quando ele saiu do caminho, o texto diz que ele viu lá o cadáver do leão. Ele não tinha matado o leão? O leão estava lá morto, o cadáver. Passaram-se alguns dias. Então, o cadáver do leão tinha virado abrigo
para uma casa de abelhas, uma colmeia lá. E aí Sansão viu o cadáver e tinha lá as abelhas produzindo mel. Aí o que é que Sansão faz? Mete a mão no mel e começa a comer mel. Nossa, que mel gostoso, que mel delicioso. Vou levar um pouquinho para os meus pais. Vou chegar lá na hora do café e nós vamos comer pão com mel. Eu vou levar um melzinho para o meu pai, mas eu vou continuar comendo. Que delícia. Mel doce. Aí daqui a pouco esbarrou a mão no cadáver. Aí ele está comendo mel com cadáver. Daqui a pouco ele está comendo cadáver com mel. Daqui a pouco ele está comendo só cadáver. Sansão acabou de quebrar o seu primeiro voto. Não pode encostar em cadáver. Ele afastou-se do caminho, atraído pelo que parecia doce, acabou de desagradar o Senhor. É assim que a gente começa a perder as nossas batalhas. A gente se afasta do caminho, que é Jesus. Atraídos pelo que parece doce, o pecado. Daqui a pouco a gente está desagradando o Senhor e começa a perder a força que nós temos. Portanto, se em primeiro lugar a gente precisa se encher de Deus, em segundo lugar a gente tem que se esvaziar do pecado. A gente não pode sair do caminho e ser atraído por aquilo que parece doce, mas está nos levando para a morte. E o Sansão sabia a besteira que ele estava fazendo, porque o texto continua e diz assim: ele chegou em casa, deu um pouco do mel para os pais começaram a comer o mel. Meu filho, onde você achou esse mel? Que mel delicioso! E diz o texto, Sansão não contou para os pais de onde veio o mel. Foi ao seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, comeram, porém não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. O que Sansão está fazendo aqui? Está mentindo para os pais, omitindo a informação de que o mel veio do cadáver. Por quê? Porque ele estava ciente que ele acabou de quebrar o primeiro voto. Você quer uma dica, uma estratégia para você vencer a guerra contra o pecado? É muito simples, é só aprender com Sansão. Pastor, mas o que eu não posso fazer? Aquilo que você não teria coragem de contar para os seus pais. Se você tem coragem para contar para os seus pais, pode fazer. Se você não tem coragem, melhor não fazer. Só isso. Eu vou fazer isso aqui. Depois eu vou ter coragem de chegar em casa e contar com alegria e entusiasmo. Mãe, estava lá na canzeca e aí eu fiz isso, isso, isso e isso. Se você vai contar com alegria e entusiasmo, faça. Se a tendência é você omitir, melhor não fazer. Porque isso desagrada a Deus, isso tira a sua força, isso faz você perder a guerra. E por último, tem que se encher de Deus, tem que se esvaziar do pecado. Precisa ganhar gente para Jesus. Precisa ganhar gente para Jesus. Porque quando a gente começa a servir a Deus, nessa dinâmica de ganhar gente para Jesus, a gente passa a ser uma referência. E o peso de ser referência nos ajuda a nos manter na linha agradando a Deus. Porque se ninguém me conhece e se eu não sou referência para ninguém, aí eu relaxo e vivo de qualquer jeito. Mas se eu quero ganhar as pessoas para Jesus, eu preciso ser exemplo para elas. Isso me força a dar um bom testemunho. O texto diz lá no final, capítulo 16, Alain, você conhece a história, né? Aí ele vai lá, casa com a menina da Filistia, os pais falam para ele não casar, ele desobedece. Aí na festa de casamento ele chapa o coco
Como é que eu sei que ele bebeu? Simples, começou a fazer piada. Como é que é? Do forte saiu doçura, do que come saiu comida. O que é? Se alguém adivinhar, eu dou um presente. Lá que você besta. Ele já estava confessando o pecado por enigma, entendeu? Eu quero ver quem descobre o meu pecado. Qual foi meu pecado? Do forte saiu doçura, do que come saiu comida. Eu peguei o mel do leão e já estou com o pé na jaca. Então, se eu já botei o pé na jaca mesmo, diz o texto, fez a festa conforme costumavam fazer os moços do seu tempo. Chapou o coco e teve bebida para todo mundo, e os filisteus caíram matando no casamento de Sansão. Já quebrou o segundo voto. Aí depois se engraçou com a Dalila, e aí ele falou, já quebrei 2 mesmo, então pode cortar o cabelo e está tudo certo. Aí chega o fim dele. Só que o nosso Deus é especialista em transformar um ponto em vírgula. Quando Sansão achou que a sua história tinha ganhado um ponto, Deus transformou em vírgula e permitiu que Sansão fosse humilhado ao extremo. Ele foi humilhado. Amarraram ele nas colunas do templo de Dagon, dos filisteus, e ele ficou ali vários dias, talvez alguns meses, e os filisteus passavam lá e adoravam outras divindades na presença dele, e cuspia nele, e xingava ele, e batia nele. Cadê Sansão? Cadê sua força? Cadê o seu Deus? E foram humilhando. Aí o texto diz que o cabelo dele começou a crescer novamente. E aí ele ficou cego, porque furaram o olho dele. E ele ali amarrado, humilhado, o cabelo começou a crescer de novo. E bateu nele um profundo arrependimento. E ele, movido por aquele arrependimento, ele orou ao Deus de Israel e disse, Senhor, só mais uma vez. Não deixa eu morrer sem experimentar a tua vontade, só mais uma vez. Me usa, Senhor, como o Senhor me usou naquela vez que eu matei 1000. Me usa como líder da tribo de Dan. Me usa para poder derrotar os inimigos do seu povo. Só mais uma vez, Senhor. O texto diz que o Espírito do Senhor, mais uma última vez, se apossou dele. E aí estou no 16, versículo 30. E Sansão matou mais no dia da sua morte do que em toda a sua vida. Morra eu com os filisteus. E Deus deu a ele a força novamente, pelo poder do Espírito. E ele puxou as colunas do templo, o templo veio abaixo. Estima-se cerca de 30.000 filisteus estavam ali naquele momento. E aí o templo caiu. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Presta atenção nisso aqui agora. Eu já estou terminando. Sansão matou vários filisteus. Só naquele episódio do osso do jumento foram 1000. Mas o texto diz que ele matou mais no dia da morte dele do que em toda a vida dele. A gente precisa se encher de Deus, a gente precisa se esvaziar do pecado, e a gente precisa ganhar gente para Jesus. O que é que tem a ver ganhar gente para Jesus e matar mais no dia da morte do que em toda a sua vida? Infelizmente, eu conheço gente, crente, que está na igreja há 30, 40 anos, nunca levou ninguém para Jesus, mas no dia que ele morre, o corpo dele está ali, na igreja, aí os amigos dele vêm na igreja para ver o corpo dele morto.
Eu conheço gente que traz mais gente na igreja no dia da morte do que em toda a sua vida. Aí o amigo do defunto vem para ver o defunto dele se despedir, a gente prega, ele aceita Jesus e ele é ganho para Jesus na morte do cara, mas ele passou uma vida inteira e não ganhou ninguém. Aproveita que você está novo e não seja você a ter essa experiência. Você ganhar mais gente para Jesus no dia da sua morte do que em toda a sua vida. Você levar mais gente na igreja no dia da sua morte do que em toda a sua vida. Há alguns anos atrás, se eu não me engano, 2018, não, 19, Billy Graham morreu, maior evangelista do século XX, William Franklin Graham, apelidado de Billy Graham. Billy Graham era uma criança de 10 anos. E a escola que Billy Graham estudava foi fazer uma excursão, um passeio da escola. E Billy Graham foi com 10 anos no passeio da escola. E a professora levou os alunos naquele dia para visitar a casa onde morou John Wesley. John Wesley, do século 17, pastor anglicano da Inglaterra, que pegou um navio para ir onde hoje é os Estados Unidos, a América do Norte. Depois virou Nova Inglaterra, que foi colonizada. E a igreja anglicana queria expandir. Então, enviou John Wesley para fazer missões na América do Norte, ganhar gente para Jesus e plantar igrejas. No meio do caminho, teve uma tempestade muito forte. E John Wesley ficou com medo de morrer. E o navio chacoalhando, tipo o que aconteceu ontem à noite. Imagina se a gente tivesse todos em alto mar com aquela tempestade. No século 17, com os barquinhos de madeira, mais ou menos. Então John Wesley ficou com medo de morrer. E o vento soprava e a água batia. E de repente ele começa a escutar uma música. E naquele escuro, ele morrendo de medo, ele vai tateando e vai atrás daquele som. E ele vai percebendo que tem um pessoal cantando uma música. E ele fica espantado com aquilo. E de repente, lá no porão do navio, ele encontra um grupo de pessoas de mãos dadas, cantando. E ele fala, meu Deus, como assim? Como que vocês conseguem estar cantando? A gente vai morrer. E os moravianos diziam, morrer é lucro, estamos na bênção. De mãos dadas cantando. E o John Wesley, mas como que vocês conseguem ter essa paz? Aí eles falam para ele, você precisa aceitar Jesus. Ele fala, mas eu sou pastor. Aí os caras falam, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode até ser pastor, mas você não é crente não. Porque você está com medo de morrer? John Wesley desembarcou na América do Norte com essa crise. E ele falou, John Wesley tem muitas frases boas, mas para mim a melhor é essa. Vim à América para evangelizar os índios. Mas quem me evangelizará? Eu vim para ganhar os índios, mas quem vai ganhar? Eu. Eu preciso ser ganho para Jesus, eu não tenho Cristo. Como é que eu vim trazer Cristo se eu não tenho? E ele entra numa crise e começa a buscar a Deus. E ele fica desesperado, eu preciso ter aquela paz, eu preciso ter aquela paz. E ele foi buscando Deus, até que ele teve uma experiência real com Jesus. Voltou para a Inglaterra
e começou a pregar igual um doido, e a igreja ficou assustada com ele, e ele não parou de pregar. A igreja chamou a atenção dele, e ele continuou. A igreja expulsou ele montou no lombo de um cavalo, e pregou. Estima-se que John Wesley ganhou cerca de 70 mil pessoas durante o seu ministério. John Wesley volta à América do Norte e faz lá muitos trabalhos. Em homenagem a ele, o seu irmão, Charles Wesley, e o seu melhor amigo, George Whitefield, eles eram muito metódicos, eles tinham disciplina demais. Então, em homenagem a eles, que na faculdade o apelido deles era metodistas, eles eram muito metódicos. Então, continuaram o trabalho dele e, em homenagem a esse grupo, deram o nome dessa igreja de metodista. Então, John Wesley passou o final de sua vida na América do Norte, expandindo igreja, pregando, fazendo discípulo. E Billy Graham, com 10 anos de idade, foi levado pela excursão da escola a visitar a casa do John Wesley. E a professora foi mostrando a casa e tal, e de repente lá no segundo andar, um mezanino de madeira, e haviam 2 buracos no chão, 2 buracos na madeira. E a professora diz: está vendo esses 2 buracos aqui? Era aqui que o John Wesley orava. E aí mostrou, e foram descendo. Billy Graham, com 10 anos de idade, ficou impactado por aqueles 2 buracos. A professora foi descendo, entrando no ônibus. Vamos embora, meninos, vamos embora. Entrou todo mundo, ela foi contando. Terminou de contar, ela percebeu que faltava um. Ela, ué, quem está faltando? Quem está faltando? Aí alguém disse: o Billy não está aqui. Aí a professora saiu do ônibus e foi lá na casa. Foi chamando Billy, procurando. Foi lá no segundo andar. Quando a professora chegou, Billy Graham, com 10 anos de idade, estava ajoelhado em cima daqueles 2 buracos, fazendo uma oração. E a oração dele era: faz de novo, Senhor, faz de novo. E Billy Graham foi o maior evangelista do século XX. Ganhou 10 vezes mais pessoas que John Wesley, porque já tinha muito mais tecnologia a favor dele. E nós temos muito mais tecnologia do que o Billy Graham. Será que a gente vai ganhar 10 vezes mais do que ele? Então, em 2019, Billy Graham morreu. Eu estava pregando uma série chamada Um Evangelho Precioso, baseado na frase que Paulo disse para os presbíteros de Éfeso, em Atos 20, 24, não tenho em nada a minha vida como preciosa, contanto que se cumpra a carreira que está diante de mim, pregar o evangelho da graça de Deus. Então, para Paulo, o evangelho é mais precioso que a própria vida. Eu estava pregando essa série, um evangelho precioso. Billy Graham morreu numa sexta-feira. No domingo, já estava planejado há mais de um ano que eu pregaria uma mensagem chamada Uma Morte Preciosa, baseada naquele verso do salmista que diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus. Eu ia pregar isso no domingo, o sermão já estava preparado há mais de um ano. Na sexta-feira morre Billy Graham. Era a ilustração perfeita que eu precisava para aquele sermão. E eu me lembro do terceiro domingo de agosto de 2019, finalizando aquela mensagem, eu fiz uma pergunta para a Igreja Batista Guaranhuns, em Vila Velha. E a pergunta era: o Billy Graham morreu, chegou no céu. E eu fiquei imaginando
Se acontece isso ou não, é a minha imaginação, tá bom? Eu não estou formulando uma doutrina, eu não estou propondo uma tese teológica. Eu só estou imaginando para fazer uma ilustração. Eu não estou usando minha escatologia, eu estou usando só a minha criatividade. E eu imaginei o Billy Graham chegando no céu e uma fila maior que a fila do almoço. E aquela fila estava na porta do céu. E quando o Billy Graham vem chegando no céu, o pessoal daquela fila vai recebendo ele dizendo: obrigado, Billy, eu estou aqui por sua causa. E o outro: obrigado, Billy, Deus te usou, por isso que eu estou aqui. Obrigado, Billy Graham, Deus te usou para ganhar a minha vida, por isso que eu estou aqui no céu. Uma fila gigantesca no céu, de gente que iria agradecer o Billy Graham, porque Deus usou a vida dela e agora eles estão no céu. A minha pergunta para você é: se você morrer agora, você chegar lá, vai ter alguém para te agradecer? Muito obrigado, Deus usou você, é por isso que eu estou aqui no céu. Ou quando você chegar lá, não vai ter ninguém para te falar isso. E Sansão matou mais no dia da sua morte do que em toda a sua vida. Você precisa sair daqui cheio de Deus, vazio do pecado e disposto a ganhar gente para Jesus. Só assim você consegue vencer a guerra. Que assim seja, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém.